Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Mulheres em Cena. Eu sou Larissa Valicente, sou terapeuta, sou palestrante, sou também escritora e idealizadora aí do movimento Woman Select, que é um movimento para mulheres empreendedoras, empresárias, CLT, donas de casa, todas as mulheres que estão aí dispostas a se unirem, a se empoderarem, a juntas estarem brilhando, se capacitando, crescendo, fazendo uma o sucesso da outra para que todas possam atingir os seus objetivos. E estamos aqui no Mulheres em Cena, que é um podcast para trazer as histórias dessas mulheres maravilhosas que vêm transformando o mundo ao seu redor e vêm contribuindo uma na vida da outra. Então aqui você vai ter grandes histórias, pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, o Mulheres em Cena Poa. Lá você vai ter mais de 40 edições que já foram ao ar, que você pode ver histórias incríveis, alguns assuntos também pertinentes do nosso universo feminino, para você aprender, se inspirar, se engajar aí na história e nos assuntos aí do nosso universo, né, que a gente precisa falar, que a gente precisa contribuir, bater esse papo aqui legal, para que você saiba que sim, você pode mudar a sua vida, você pode transformar os seus caminhos e você pode fazer aí muita coisa acontecer, como escrever um livro também, né, da sua história. Então, ó, tem bastante coisa que nós mulheres podemos fazer sim, mas nós precisamos ter coragem, precisamos nos conhecer e precisamos ir adiante aí em busca dos nossos sonhos. Então, toda quinta-feira às 20 horas estamos ao vivo aqui com o programa Mulheres em Cena e hoje estamos recebendo uma maravilhosa também, né? Uma ótima de uma organizer, né? Uma organizadora das coisas, a Elisa Fagundes, essa minha amiga maravilhosa que vem junto já com a gente participando dos podcasts, participando do grupo aqui do Woman Select com a gente, e hoje ela veio contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da trajetória, da caminhada dela, para que vocês também se inspirem aí e saibam como é que ela chegou na Organizer, ela que era professora e agora chegou no Organizer e veio fazendo o maior sucesso aí na casa das clientes, organizando tudo, deixando tudo muito impecável. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, esteja conosco e manda para todo mundo aí a história da Elisa também, para que elas possam se inspirar. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda, Elisa Fagundes, que é professora, personal organizer e também já tá palestrando, né? Também já é palestrante, porque ela já tá indo para os grupos aí que ela começou a palestrar, tá dando o show dela, dando a aula dela aí também nas palestras, ensinando muita gente e muitas mulheres. Então seja bem-vinda. Agradeço, gratidão, Larissa, por estar aqui, por estar contigo, contar um pouquinho da minha história na frente de uma mulher que tem uma história gigantesca, né? Uma história que realmente começa no coração. Né? Então, é muito, muito satisfatório poder estar aqui contigo. Quem é a Elisa? Né? A Elisa é uma menina, uma mulher de 56 anos, uma mulher que foi professora por 25 anos, aquele amor que não cabia no peito, que desde pequena dizia para o meu pai, sabe o que era o meu sonho mesmo? Era ser professora numa fazenda. Claro que daí o meu pai seria o dono da fazenda, né? Para dar aula para os filhos dos funcionários. Isso não se realizou dessa maneira, mas por 25 anos eu atuei na rede privada de Porto Alegre, com crianças pequenas, pré-escola, primeira série, terceira, quarta. E aí foi passando o tempo, né? E eu sempre dizia, quando eu me aposentar, eu vou pedir para o diretor para eu continuar na escola. Isso foi, assim, bem longe, assim, do que aconteceu, né? Eu já tenho 5 anos, quase 6 de PO, né? De Personal Organizer. E antes de eu bater o martelo de sair da escola, de sair da rede privada, eu já fui me afastando, né? Algumas questões, assim, até de saúde, questões também, assim, do sistema, porque as crianças são sempre as crianças, mas a gente tem os adultos por volta. Fui muito feliz, sim, foi um casamento que deu muito certo, eu lembro muito com o meu coração, assim, bem cheinho, assim, de quando era o Dia das Mães, de quando era o Dia dos Pais, o Dia do Professor, todo aquele calor, aquele acalento que eu passava para as mães e as mães me recebiam muito bem. Mas isso foi passando, foi se encerrando, né? E aí se descobriu uma Elisa Personal Organizer. Mas deixa eu perguntar,
Essa professora, tu já veio daquela época que fazia escola e o segundo grau já era magistério, já era enganchado na profissão? Eu fiz magistério, né? 3 anos de magistério no segundo grau, meio semestre, né? Meio ano de estágio para ser professora, e depois eu fiz pedagogia, né? Na Pontifícia Universidade Católica, né? Fiz pedagogia com habilitação para a escola. E depois fiz um curso de né, de pós-graduação na área da educação também. Então, eu me preparei, né, para ser professora. Iniciei a carreira apenas com o magistério, que era o que habilitava a gente. E depois a gente tinha que ir mais adiante, se aperfeiçoando, né? Sim, para poder entregar sempre o melhor. Hoje, quem procura como personal organizer entregar o melhor para o cliente, procurou entregar o melhor por 25 anos para as crianças, com certeza. E até como a gente estava falando, como eu falei no programa com a Gabi, isso é muito legal, porque hoje, eu sei disso porque conheço o teu trabalho, né? Hoje, essa professora, essa pedagoga não se desfaz com a personal organizer, né? É muito legal porque elas se juntam. E foi uma coisa que a Gabi falou aqui que não perde. O estudo é uma coisa que a gente nunca perde. E eu sempre trouxe muito isso na minha vida também. Estudar a gente nunca perde. Tanto que, vamos fazer festa disso, festa daquilo. Não, eu sempre investi, sempre achei fazer, por exemplo, festa de faculdade. Formei na faculdade, fazer uma festa. Eu não quis fazer festa de 15 anos, mas eu quis fazer festa da faculdade. Por quê? Porque é a festa do meu estudo, de algo que eu fiquei ali anos estudando, né? Então, é uma coisa que a gente nunca perde, que a gente carrega. Então, já é mais um insight que a gente traz aqui nesse programa da Elisa, é a gente entender isso, que a Elisa vai explicar depois o que ela faz hoje, que ela incrementa a professora no trabalho dela, né? Mas, Elisa, nunca perguntei pra ti, tu é de Porto Alegre? Não, eu não me lembro se eu já te perguntei. Eu sou nascida em Porto Alegre. Porto Alegre. Sim. Tá. Sou filha de uma gaúcha de Bento Gonçalves e de um português que veio lá de Portugal mesmo, né? Mas eu sou nascida aqui, só morei aqui em Porto Alegre, só trabalhei aqui. A professora se une em muitos pontos, assim, com a personal organizer, com certeza, né? A comunicação, a liderança, isso está muito presente. Exato, também não tinha me lembrado dessa parte também. Estudar, né? Porque quando tu faz um curso de personal organizer, a gente faz um curso, né? A gente também tem um diploma para ser personal organizer e a gente segue fazendo outros. E para contar um pouquinho assim da história da organização, né, na minha vida, em outros momentos eu já tive, Larissa, é saudoso e é muito gostoso, assim. Tive o prazer de contar que a minha primeira professora como personal organizer chamava-se Marisa, que era minha mãe. Ali a gente aprendeu, e eu digo a gente porque eu tenho 2 irmãos, o Fernando e a Fernanda, que também são extremamente organizados. Eu costumo dizer que a Fernanda seria, se fosse PO, sangue, né? Se fosse PO, era uma concorrente bem grande para mim, a minha irmã, e a mãe mostrava isso para gente, né? E eu coloco isso também nas casas que têm crianças, né? E quando eu falo com as crianças sobre organização, eu aprendi a organizar o meu guarda-roupa, que naquela época minha mãe dizia, vamos arrumar o guarda-roupa. Ela sentava eu e minha irmã, 1 ano e 8 meses de diferença, ela organizava, né? Ela arrumava e nos mostrava. Nós fomos, com o tempo, né, crescendo só um pouquinho, ela já meio que sentou e a gente organizava. E a minha mãe era uma dona de casa excelente, as coisas dela tinham um lugar. Quando a gente diz para um cliente que tudo tem um lugar, que cada coisa tem uma casinha, isso eu aprendi primeiro com a minha mãe. E a mulher mais empreendedora que existe é a dona do lar, né? A mulher, a primeira empreendedora que existe dentro de nós, né? E às vezes elas não sabem, né? Eu não sei se minha mãe morreu sabendo disso. Teve uma moça que falou assim, não, mas eu não posso ir no grupo de empreendedoras porque eu não sou empreendedora. Opa, como assim? Ela gerencia a casa dela? Tu não é dona de casa? Sim, eu sou só dona de casa. Então, meu filho, tu é a primeira empreendedora que existiu na profissão da mulher. Né? A dona de casa, e eu dou o exemplo da minha mãe, era ela que fazia a lista do mercado. Para fazer a lista do mercado, ela tem que dominar o que ela tem na despensa, o que ela tem. Isso a gente trabalha na casa dos clientes. Então, o que ela vai comprar? Ela não vai desperdiçar, ela vai olhar a validade do que ela tem, o que na casa se come. Então, isso eu aprendi.
E a organização, né, ela vinha assim, quando eu gosto de falar que quando a gente estava na escola, as minhas colegas pediam para eu arrumar os armários dela. E naquela época eu só dizia arrumar. Hoje, como organizer, eu digo a organização, organizar. Elisa, o que tu quer para organizar, para arrumar os meus armários? Né? Porque se a gente fazia reunião na sala, às vezes a coordenadora costumava escolher a minha sala justo para dar assim, um toque nas meninas. Lembrando que todas nós somos feitas de competências e habilidades. Com certeza, a colega que não era tão habilidosa para organizar a sala se destacava em outras coisas que, de repente, era o que eu não me destacava. Isso já é outro insight que nós estamos trazendo aqui, né? Para que a gente tenha essa consciência, né, Elisa? A gente tem que ter essa consciência. Nós, mulheres, às vezes, nos depreciamos tanto, né, nas nossas habilidades, no nosso desenvolvimento, e não enxergamos isso, que cada uma tem... E, às vezes, ficamos olhando demais pro terreno do outro, daquela outra mulher que tá se destacando, mas ela tá se destacando e tal, mas eu quero ser que nem ela, eu quero fazer igual ela, poxa, eu até sou melhor que ela, e não tô conseguindo me destacar, mas talvez porque tu não tá dando atenção devida à tua habilidade mesmo, porque às vezes a tua habilidade não é exatamente aquilo ali, quando vê a tua habilidade tá ali ou naquele outro detalhe, e tu não bota a tua força, a tua energia naquele outro detalhe, né? Que é uma coisa que hoje tu uniu aí, né? A tua habilidade no Organize, que foi uma habilidade que tu construiu. Sim. Porque a tua mãe veio ensinando desde a infância. E tu foi construindo, aprimorando aquilo ali que já estava dentro de ti. Em algum momento da tua vida, tu usou aquilo. Obviamente, tu usou muito dentro da profissão, por 20 anos como prof, na organização da sala, das coisas. Tu levou isso muito contigo. Chamada, exato. No diário de classe, na organização dos grupos. As serventes da escola amavam limpar a minha sala porque ela já ficava organizada, ela já passava, não custava nada, mesmo que fosse a escola particular, que o aluno passasse com o lixinho e os outros fossem passando. Cada um faz a sua parte. E quando a gente fala aqui de habilidades e competências, a gente fala muito isso no teu grupo, no Select, né? Sim. Que todas nós lá, tem a moça que é da fotografia, tem a moça que é do marketing, tem a que é personal organizer, tem a que faz eventos, tem a que é responsável, é uma líder na comida, na chefe de cozinha, e tudo isso a gente tem. E a gente se une e descobre que realmente somos feitas de habilidades e competências. Que bom que a Larissa hoje tem um podcast e pode chamar a gente para vir aqui, que a gente pode vir falar um pouquinho do que a gente faz, né? Juntar as nossas habilidades, de uma comunicadora, de uma mulher de negócios, escritora de livro, que traz isso, que dá essa oportunidade pra gente, né? E é da gente também aproveitar aqui para falar para a mulherada, né? Da gente dar um pouquinho a cara a tapa, né? É verdade. Eu podia estar em casa, vendo a série, mas não, vamos vir, vamos se organizar para vir, vamos aceitar esse convite. E é uma forma de investimento na tua marca, no teu negócio, em ti como pessoa, porque às vezes também o teu cliente, conhecendo um pouco mais da tua história, da tua caminhada, isso diz mais para ele, isso talvez faça com que ele compre de ti por conta disso, porque daí ele vai te ver lá no YouTube, ou vai ver lá um corte no Instagram das tuas falas, do teu momento aqui, e vai dizer, cara, puxa, então ela não é só uma pessoa que fez um curso e aprendeu a ser personal, ela traz isso da infância, daquelas mães, daquelas avós que com tanto cuidado, que com tanto amor faziam, nossa, imagina, uma personal organizer que traz essa bagagem como tu, não existe, porque só tu aprender a teoria ali, o básico no curso é uma coisa, mas tu trazer isso contigo, essa bagagem, faz toda a diferença. Faz a diferença, e sabe, Larissa, quando eu tenho a oportunidade de vir como um podcast ou outro, eu tenho uma linha de transmissão, né, que a gente tem, e eu geralmente passo para os meus clientes, olha onde eu estive, isso que tu tá falando, assim, casadinho, assim, olha onde estive, dá uma espiadinha aqui, para que ela saiba que aquela moça que realmente esteve lá na casa dela, organizando o close, ela tá indo, é bem o que tu falou, ela tá indo além. Né? E se conecta, né? Traz essa conexão com a tua essência também. Sim. Né? Daqui a pouco até tu tá atendendo uma cliente que é bem jovem, né? E ela vai se conectar, nossa, não vai ser um trabalho de personalidade, vai ser até um momento afetuoso, algo que ela vai trazer na memória, poxa, poderia ser a minha mãe aqui, me ajudando. Tu não passou por isso já? De alguma cliente até se emocionar vendo tu organizando as coisas, ajudando, porque às vezes eu acho que a cliente tá ali junto, né? Sim, pode acontecer da cliente estar junto. Eu tenho um depoimento bem recente, assim, de uma cliente que contratou para fazer uma boa parte da casa, e quando
quando ela terminou, a gente faz o que é um tour pela casa, né? Assim, né? Foi lá organizar o teu closet, a cozinha, o quarto das crianças. Então a gente passa e vai dizer, Larissa, aqui ficou assim, aqui ficou assado. Coloca, né, como é que aconteceu. E quando eu comecei a mostrar o dela, eu vi que assim, que ela estava emocionada, né? E continuei. Ela disse, eu quero que tu me conte um pouquinho de como tu começou. Eu tenho que saber como que tu começou. Desde quando eu fui ser personal do canal, sim, tu pode me contar um pouquinho? E depois, assim, no depoimento dela, ela colocou que a gente fez mágica na casa dela, né? Então, é a magia da organização que todo mundo é capaz de organizar. Mas, às vezes, no teu corre-corre, eu preciso que eu vou buscar uma pessoa que faça isso. A gente tem hoje mulheres que contratam pessoas para fazer as marmitas, as marmitinhas, que é para a semana. Essa mulher, ela está deixando de ser, mas por favor, nem a comida eu consigo fazer. Não, ela está proporcionando isso para ela, é um presente que ela está se dando, e um presente que ela está dando para quem vai fazer esse serviço. Eu amo esse presente, comprar a comida prontinha lá. Não, mas agora eu tenho personal chef. Agora tem personal chef que vai lá em casa, por quê? Porque é o seguinte, porque eu contratei o pai do meu filho para fazer. A gente tá dando muita risada nessa história. Mas é muito bacana isso, porque traz um conforto pra casa, pra família, traz um conforto pro meu filho, porque daí o pai dele também tá perto e pode estar proporcionando a comidinha pra ele que ele gosta, te traz tempo, né? Que a organização, ela vem para isso. Eu quero contar, assim, uma pequena historinha aqui da onde foi o pontapé mesmo, assim, que eu fui lá e fiz o curso. Tá? Eu tenho uma amigona que o filho teve um problema de saúde, e ela, num domingo, chamou a mim, meu esposo, e disse, eu preciso da ajuda da Elisa. Eu não estava trabalhando, não estava lecionando, dando aula, como a gente dizia, porque meu filho vai passar, né, por uma cirurgia, e eu vou precisar ficar mais tempo no hospital do que em casa, e ela tinha uma funcionária do lar, mas eu quero confiar a casa à Elisa, né? E a gente mexia até porque o esposo dela, assim, meu sonho de consumo é que a Elisa seja governanta aqui em casa, para organizar. E aí eu disse para ela, sabe que eu posso organizar teu guarda-roupa? Daí eu quis fazer aquele mimo para ela, né? Ela vinha do hospital, só dormia em casa, nem abria a porta do guarda-roupa, nem tinha visto o que eu fiz. Posso organizar teu guarda-roupa? Pode. Pode ir no quarto das crianças? Pode. E ele, um amigão bem despachado, um dia ele chegou e disse para mim, Elisa, eu nunca vi a minha gaveta das cuecas com tantas cuecas. O que houve aqui? Sim! Daí eu disse, olha porque só. A máquina come meia, come cueca. E o que acontece? Não era nem o saci das meias, como a gente fala. Acontecia que tinha, assim, na roupa para passar, tinha aqui, tinha lá. Eu juntei todas e moraram no mesmo lugar. O resumo da história, que é muito linda, ele chegou e disse, tu tem que fazer isso para ganhar dinheiro. Tu tem que procurar isso para onde é que tu vai fazer isso aí. E eu disse, não, né, pro meu esposo, pro Márcio, a gente tem que ver isso para Elisa. Então, eu fui atrás, eu fiz um curso, os cursos podem ser online ou pode ser presencial, eu fiz assim, para mim, assim, eu sou muito olho no olho, a professora do olho no olho, né? Imagina. Então, eu fiz presencial, né? Eu fiz presencial, foi maravilhoso, a minha professora Raquel, maravilhosa, e depois disso a gente começa a fazer laboratórios, que é tipo assim, organiza lá na casa da irmã, tira umas fotos, organiza lá e tal, e depois a gente começa a fazer os projetos, né? Então, tudo tem o coração, né, dona Larissa? Teve o coração lá, da minha mãe e do meu pai que me ajudaram a ser a professora de sucesso, teve o coração da dona Marisa que me ensinou, né, a mim e os meus irmãos. O meu pai ela mais tentava, que o pai não entrava assim tanto nessa linha da organização, nos ensinou. Teve o coração de quem me deu essa casa. Eu achei que eu estava ali só para ficar com as filhas dela e eu estava ali descobrindo a profissão que ia dar um outro norte para minha vida, né? Porque quem me conhece, eu sou uma boa geminiana, sou comunicativa, acredito ser boa amiga, gosto de um café com as amigas, mas ficar em casa não ia dar, depois de aposentado. Não imagina, ia dar. Que coceira que não ia dar. Não ia dar. Então, foi esse rumo da organização na minha vida. Não sei se eu posso contar mais um pouco. Pode, claro, imagina aí. Recém estamos com 18 minutos. Então, quando eu comecei, eu comecei Elisa Fagundes, depois em seguida fiz um Instagram, né? Elisa Fagundes, e fui fazendo alguns projetos. Antes de fazer alguns projetos, eu fui trabalhar como auxiliar com outras personal organizers aqui de Porto Alegre, que já tinham mais experiência, que já tinham um nome no mercado, e aí eu fui construindo uma carreira de personal organizer. Nesse meio tempo, eu conheci uma colega, a Bia, e a gente se identificou bastante, e eu disse para ela, a gente podia fazer alguma coisa junto, né?
Eu tenho que estar sempre com alguém junto, eu tenho que estar sempre junto com alguém, eu carregando alguém me carregando, eu gosto disso. E eu disse, a gente podia trabalhar junto. Então tá, como é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte, quando a gente captar o projeto, eu captei 60% para mim, 40% para ti. Tá, tranquilo. Daqui a pouco, não, mas quem sabe a gente já faz meio a meio e a gente já começa alguma coisa. Então, a gente começou a plantar essa semente de trabalhar junto, né? Isso veio engrenando. E aí, então, nós pensamos que a gente tinha que dar um nome e uma história para essa história. Surgiu a Organização Plena. E hoje é a primeira vez que eu conto sobre essa parte da Organização Plena. Porque surgiu a Organização Plena, onde eu e a Bia montamos um Instagram, criamos a nossa identidade visual, começamos a nos conectar com os nossos clientes e a coisa realmente estava fluindo. E muito network também, né, Elisa? Muito que network. É um parênteses assim que a gente abre, né? Porque network tem que ter. Tem que ter. Tem que existir no nosso meio, não ficou só no Instagram. O Instagram, ele é um portfólio, né? Portfólio, ele tem que existir para assim, onde é que é a Elisa, a Organização Plena? Tá aqui as fotos dela. Mas aí a gente começou realmente a ir nos eventos, a vender o nosso peixe nos eventos, levar os nossos santinhos, Quanto tempo que tu tá participando dos grupos, assim? Dos grupos não fez 3 ainda, são 2. São 2. Mas é aí que veio a personal organizer de verdade, né? Aí veio com tudo. Aí é que veio. Então, eu e a Bia começamos a participar desses eventos, e aí nós fomos pegas, não de surpresa, mas nós fomos pegas por uma notícia que a Bia tinha uma oportunidade de morar fora do Brasil. Sim, a Bia tá importada agora, né? Ela está em Luxemburgo. Meu Deus, não deu tempo nem de se despedir da Bia, só se e foi aí agora. Foi um chororô, né? Porque a coisa tava... A Bia já era tua amiga, já né? Já era, a gente assim, já tava assim... Já não tinha mais só o personal organizer, tinha aquele... de Bia, tu tá precisando de fazer isso, Elisa, tu precisa fazer isso, e a Bia às vezes algumas coisas mais calma e mais rápida, então uma segurava a outra, né? A gente entrava na casa dos clientes e assim, eu começo aqui, tu começa aqui, a gente olhava as fotos, eu vou começar aqui, então era plano de ação já, né? Então nessa época a gente estava fazendo uma mentoria, né? E eu tive assim, confesso que ficou difícil, né? Eu pensei, e agora? Para onde eu vou? Uma organização plena, linda, maravilhosa, para onde eu vou? A Bia, desde o início, me disse que era para eu seguir, e eu, aquele dia, assim, no calor da emoção, assim, eu disse, eu acho que eu não quero mais. Então, de repente, isso é um sinal para não é mais, né? Sei lá, eu com o meu Espírito Santo, será que é isso que o Espírito Santo quer me dizer? Não. E aí eu fui para casa, confesso que teve umas lágrimas, confesso que fiquei pensando, puxa, mas ela tinha que ir embora agora, né? Tipo, né, querendo que eu fosse agora que a gente começou eu queria ser mais importante do que Luxemburgo, um marido e 2 filhos, porque ela foi proporcionar isso para a família dela, né? E aí eu tive, né, as pessoas a rede de apoio que está sempre com a gente, que isso é muito importante, né, Larissa, na vida de uma mulher, a rede de apoio dos amigos, de um marido que eu pouco falo, porque ele é um homem muito mais reservado, mais quieto, né, mas que naquele dia me disse a palavra, né, parar agora. Fala pouco, mas fala certeiro, né? Parar agora, isso não era um sonho. O sonho não era só teu, o sonho era de vocês, né? E aí também tive outras pessoas, né? Disse, então vamos lá. E aí eu chamei a Bia e disse, Bia, o negócio é o seguinte, a organização continua, não vamos terminar com o Instagram, não vamos terminar com nada, não vamos terminar com amizade também, com certeza. E aí então, Organização Plena by Elisa Fagundes, né? Que é o Instagram que está no ar. Lá no início tem as questões assim de minhas e da Bia, que a gente faz questão de manter. E a Organização Plena completou 1 ano em abril agora, dia 2 de abril. Que legal! Né? Então, junto com a Elisa Fagundes, que é um Instagram que eu ainda tenho, né, a Organização Plena completou 1 ano. Esse 1 ano de Organização Plena, que na realidade foram 3 meses com a Bia, né, o restante foi a caminhada da Elisa, ele se multiplicou nos grupos, nos eventos, no ter coragem de dar a cara a tapa, no ir no evento, porque assim, a Elisa achava que ir no evento era ir lá, escutava o que a Larissa falava, o que as outras falavam, mas não levantava, não se mexia, não falava com os outros. E onde é que estava o network? Escutou a palestra e deu, tchau. O que eu faço com aquilo? E estava achando que estava fazendo muita coisa, né? Eu tô aprendendo mais um pouco. Só que aí, quando eu cheguei no Non-Select, acho que eu já cheguei um pouquinho mais afiada, assim, de conversa. Já tava bem. E lembro bastante do primeiro, num lugar maravilhoso, tinha, né, lembro das palestrantes, estava
foi muito bom, sempre é um cutuco, sempre é por aqui que tu vai, sempre não, aqui não tá certo, né? Então, esses sair de casa, esse deixar um pouco o marido, assim como as colegas têm filhos, deixar e ir para um network, que está aqui hoje, né? Isso faz parte da gente empreender. Isso faz parte da gente lembrar que a gente tem um cliente e que é o melhor que a gente quer para esse cliente. Porque a gente precisa, né? Eu vou fazer uma organização numa casa que é só de bebê. Eu sei alguma coisa sobre os bebês? Eu domino essa parte? Ah, não, eu tenho uma colega que domina essa parte. Eu posso oferecer para essa Vanessa da vida vir fazer comigo? Posso, devo. Então essas coisas assim nos trouxeram muito, assim, os eventos, as pessoas que tu conhece, o poder saber assim, com aquela pessoa lá, mas quem é que faz isso aqui, né? E eu escuto muito isso de umas meninas que eu conheço, não, mas no grupo tem uma que trabalha com isso, no grupo tem uma que faz isso, quem é que tu convidou, quem é que vem contigo? Não, e às vezes a gente tá lá assim, né, que nem no caso agora do projeto, né, com a Gabi tá lá trabalhando no trabalho dela, o serviço que ela presta ali, ok. E aí ela tinha uma necessidade, a cliente dela tinha uma dor que precisava de uma organizer, porque ela não tinha, né, essa habilidade. E aí ela vai lá, foi no grupo, descobriu a organizer, fez o contato, e aí uma une com a outra, e o negócio vai crescendo, vai se moldando de uma certa forma que às vezes a gente nem imagina, e vai surgindo as ideias, né? Sim. O legal é que eu disse que eu acho que eu vou começar a vender ideias, né? Vou dar ideias, insights, porque, nossa, como eu escutando as pessoas falar, eu escuto as pessoas falar e eu começo a vir ideia, e aí eu começo a trazer, assim, e é muito bacana, porque às vezes a gente não tinha nem pensado naquilo, mas quando vê, só de tu ter ido no evento fez com que eu pensasse isso para eu te dar a ideia, né? E aí quando vê, olha aí, fui certinho no evento, deu tudo certo, agora eu tenho isso, tenho aquilo. A organização plena hoje é a Elisa, né, que faz os seus projetos, que tipo de projetos faz, os projetos residenciais, que pode ser o closet, pode ser o armário, pode ser o guarda-roupa de 5 portas, o guarda-roupa de 2 portas, né? Fazemos todos os ambientes, a cozinha, o banheiro. E pode contratar só para o ambiente, só né? Pro ambiente. E tem para todos os bolsos também, aquela cliente que quer fazer tudo, aquela cliente que quer fazer só uma peça. É quando a gente realmente diz, quando uma personal organizer consegue dizer que a organização é para todos. Não que às vezes eu acho que as pessoas acham que é algo de luxo que só para algumas mulheres, só para algumas pessoas que vai poder contratar uma organizer, né? Não é assim que para a organização plena não é assim que acontece, e acredito que para muitas das personal organizers, mas assim, quando é para caber no bolso, às vezes as pessoas me dizem assim, mas então eu posso fazer só o quarto agora e as outras coisas eu faço depois? Sim. Como é que isso vai funcionar? Claro, em Porto Alegre nós temos muita clientela de classe média, média alta, claro que temos, mas temos as outras pessoas que também ainda, não sei se eu posso dizer que não estão nesse patamar financeiro, ou tem pessoas que elas vivem muito melhor, né, com um guarda-roupa de 2 portas, de 4 portas, do que um closet gigantesco, né? Então, assim, o meu coração, ele atende a todas as pessoas que me procuram. Claro, a gente não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça, né? Mas a gente procura atender. Então, isso, como é que fica bom para ti? Né? E o orçamento ele é personalizado, ele né? É personalizado. Tu disse que tu pede uma fotografia. Isso é bem importante, assim, de tu lembrar a personal de falar, né? Porque geralmente o que a gente pede é uma fotografia, Elisa, quero organizar meu roupeiro, tem 4 portas. Então, o que eu vou dizer? Eu preciso conhecer o ambiente, para que eu possa conhecer o ambiente, tu me manda fotos e me manda vídeos. Então, com essas fotos, com esses vídeos, eu vou fazer o orçamento. Eu vou fazer esse serviço, essa organização em um dia e vou levar mais uma auxiliar. Eu vou fazer em 2 dias e é uma, ou em 2 dias, e aí então eu passo a proposta de trabalho, onde vai dizer o que vai ser feito, como é que a gente trabalha, que a gente vai tirar as coisas do lugar, vai colocar no lugar que a gente acredita que seja o certo. Muitas mulheres, às vezes, penduram algumas roupas que deveriam estar dobradas,
por falta de conhecimento, por falta de Sim, tempo. tipo, né, os blusão e coisa assim. Uma malha que vai tu vai pendurar esticando, e vai ficar... Daí, quando tu tira do cabide a malha, coitada, ela já tem uma forma, assim, né? Pai, Elisa, mas isso aqui não pendura? Não, isso aqui a gente não pendura, mas isso aqui a gente dobra, né? Então, a gente passa para cliente isso e passa as condições de como vai ser feito, sempre tem um sinal para garantir, né? E depois pode parcelar. E as coisas vêm junto, assim, tipo, que nem as colmeias, as coisas. Tudo que for precisar para que fique organizado, os acrílicos, não sei, Sim, né? A gente tem as colmeias, vai né? junto. Tem as colmeias, os organizadores de acrílico, que também a gente chama de colmeia rígida. Tem os cabides, os famosos cabides de veludo, que toda personal Mas organiza. é maravilhoso, porque aquilo não corre, né? Não corre. Eu uso hoje para as minhas calças, para pendurar as calças. Sim, porque ela não faz isso. Desespero. O cabide normal, que fica tudo desmunhecado para um lado, e aí quando é calça de, né, tecido, assim, fica tudo enrugado. Aí tem que tirar e tem que passar. A gente diz social. Não. O que eu trabalho? Eu trabalho com material consignado, e isso 99,9% das POs. Então, assim, eu vou te dizer, Lari, olha aqui, pelas tuas fotos, tu vai querer trocar os teus cabides? Ou às vezes ela já tem, tu vai querer trocar, aqui pra ti caberia bem, assim, umas colmeias, então eu vou levar um material. Ela disse, não, a organização agora não troco nada. Não troca nada, beleza, a gente faz a organização igual. Não, Elisa, tu já me traz aí o que tu tiver. Interessante. Às vezes, talvez não tem para investir no material. Momento. Porque daí paga a parte ou entra dentro do orçamento? Não, a gente faz consignado, né? Então, a gente tem umas 2 ou 3 pessoas aqui de Porto Alegre, né? Então, eu vou dizer assim, ó, eu faço a lista para ela. Nessa casa, eu preciso de cabides, de colmeias e de cestos, ou de packs para guardar as roupas. Então, ela vai me mandar. Eu levei 50 cabides, tu usou 30, os outros. Então, esse acerto a gente passa direitinho, é feito do cliente para a fornecedora, né? Também tem o caso de alguma coisa assim, Elisa, olha só, eu tive olhando, eu passo o Instagram da fornecedora, alguma coisa assim, eu tive olhando, achei meio caro, como é que posso fazer? Quer comprar os teus cabides pela internet? Tu pode comprar os teus cabides pela internet. E aqui tem gente que vai me matar porque eu vou entregar o ouro pro bandido, mas eu preciso entregar o ouro pro bandido. Então, tu vai achar ele na internet por um preço mais acessível. Sim. E ele vai chegar na tua casa e tu vai fazer a compra igual e eu vou abrir a caixa e vou pendurar. Mas a grande maioria das clientes, elas não têm... Mas é aí que tá o teu pulo do gato em relação ao teu valor, em a organização plena atender a todos os públicos, né? Porque daí tu não precisa encarecer tanto o teu trabalho ali, o teu orçamento, por conta de que a cliente tem essa facilidade de comprar. Porque hoje também tá tudo moderno, né? Aí você assim, não, tu vai me trazer esse cabide aí a X valor, eu compro aqui no Mercado Livre rapidinho. Tem clientes que fazem esse gancho rápido. Tem outras que não, ou elas não têm tempo, ou elas não querem, ou elas acham que não vão comprar certo. Elisa, manda vir aí o que tem que vir e a gente vai ficar com isso. Né? Claro que eu vou dizer que a organização, né, ela é mais bonita, que ela fica, como a gente diz, instagramável, quando tem todos os cabides de veludo lá que tu olha assim, parelho, assim, quando tu abre uma gaveta, tá tudo certinho nos lugares. A foto fica mais bonita. Fica mais bonita. É a foto que eu quero. Em primeiro lugar, tem que ser a foto que eu quero, porque ficou bom pro meu cliente. Ela abriu a gaveta e ela sabe onde estão as calcinhas, as meias, os sutiãs. Aí ficou bom. Realmente ficou bom. Agora, se não tem as colmeias, os cabides, a gente vai fazer igual. E falando na questão de foto, uma coisa assim que é bem bom que fique assim, que seja esclarecido, né? É que as fotos, quando a gente faz o orçamento, o cliente pode autorizar ou não, né, Lari? Assim, não, Elisa, não tem problema. Eu, nesses quase 6 anos, nenhuma disse, não tira foto. Porque as fotos que a gente vai tirar, eu não saio da tua casa hoje e já publico. Mesmo que eu saísse da tua casa hoje e publicasse, ninguém sabe que eu estava na tua casa, se essa aqui é assim ou não. Não, agora tu não tira foto da casa? Não, claro que não, né? Isso é uma questão de educação, de princípios, de respeito, de o meu cliente é o meu cliente. Eu faço questão, assim, de trazer o cliente aqui, na minha mão. Até as fotos da avaliação para dar orçamento, né? Eu me lembro que tu fala isso muito nas palestras. Muito. É completamente restrito e tu não passa nem para as ajudantes, para as auxiliares. Essas fotos, elas são só minhas. É só do meu olho, é só do meu coração, é só do meu julgamento. Nem eu costumo dizer que nem o Papa olha, né, com respeito, nem o Papa, nem o meu marido, eu posso achar assim, olha aqui, que loucura isso aqui. Sim, porque deve dar um susto às vezes, né? Meu Deus! O olho da gente... Como rir agora com essa casa? Jesus, esse guarda-roupa. Mas é que mais dá vontade de entrar, né? Vai dizer, a mulher que tem mais dificuldade de se comprometer, de vir para o Homo Select, de se... Não é que tu quer pegar no colo e quer fazer ela crescer?
É essa que Sim. tu quer fazer crescer. É esse cliente que eu vejo que, por exemplo, né, eles realmente precisam da organização lá dentro, né? Porque todo mundo consegue se organizar, mas nem sempre no tempo certo, na maneira certa. Ah, Elisa, tu pensou, a gente faz muito de médica, tu pensou que os jalecos podiam ficar todos juntos, né? Ai, nunca pensei. Então, é uma estação jalecos, né? A gente sabe que tem umas moças aqui, que depois eu vou ter a oportunidade de falar, do couro, né? Quer ver a mulherada faceira de fazer uma estação couro. Todas as minhas roupas de couro estão aqui, né? As jaquetas, as calças, é a minha estação couro. Aí, a mulher é professora, a cliente é professora de academia, é a dona de uma academia. Onde é que está a moda fitness dela? Não pode estar lá numa prateleira, numa gaveta, e às vezes assim, puxa, Elisa, eu não pensei em botar tudo isso. Gaveta de pijamas. Existe gaveta de pijamas? Claro que existe, a gente pode botar as do inverno, as do verão, né? A gente pode botar uma gaveta só. Imagina, fica que nem uma loja, né? É uma lojinha dos pijamas. Não, né? e eu achei, agora tu trouxe uma coisa ali que eu achei super interessante. Tipo, ela é dona da academia. Então, né, a Melissa, né? A Melissa Oliveira é dona da academia. Então, provavelmente, essa pessoa utiliza muito mais roupas voltadas para o fitness, para a academia, do que outras roupas. Então, trazer isso para um lugar dentro do guarda-roupa mais acessível, mais visível, porque é a roupa principal dela. É a roupa principal. É a roupa do dia a dia. E a gente tem que respeitar esse momento, essa cliente. Se é uma moça, uma senhora que é dona da academia, ela não vai ter toda a moda fitness dela numa gaveta. Muitas das mulheres têm a moda fitness numa gaveta, os tops. Sim, daí já é o de praxe da organização. Então, eu vou trazer... A organização, como é roupa de academia, tudo faz a coisinha lá, enrola ela, bota ali, né? Assim, a grosso modo, não sei se eu faço coisinha e enrolo lá. A grosso modo, que a gente faz em casa, né? Enrola toda a roupa da academia, deixa numa única gaveta. Mas se é a dona da academia que vai usar como roupa principal, então trazer para a facilidade dela do dia a dia, a roupa principal dela. É onde entra a organização, e é onde a organização tem que ser plena. Quando a gente escolheu esse nome, que ela fosse plena, que ela te trouxesse plenitude, que ela te trouxesse, assim, a pessoa que veio aqui em casa organizar, ela sabe que eu gosto disso. Eu vou organizar na casa da Larissa, e a Larissa tem mais de uma armação de óculos. Ela tinha óculos, eu vi que ela tinha, né? Um exemplo, não fui na casa da Larissa ainda. Ela tinha um óculos na gaveta do lado da cama, ela tinha um aqui, ela tinha Lari, tu já pensou? A Elisa vai dizer que essa é a que... Nossa, como ela precisava de mim! Na hora que ela vê. Aí diz, Lari, tu já pensou em reunir todos os teus óculos num único lugar? Cada coisa tem um lugar, cada casa tem uma casinha, né? Ah, realmente, né? Claro, quando a gente vai organizar por paleta de cores e tal, mas pelo menos eles estão todos na mesma gaveta, ou eu reuni eles todos numa caixa. Isso é importante. Alguém aqui já ouviu falar do marido ou da mulher que não acha a chave do carro na hora de sair? Não acha a carteira? Sim, o virginiano depois do Covid, que perdeu a memória. Agora não acha mais nada, larga sempre a chave, as coisas, cada um, coisa num canto. Ao invés de brigar e de estar lá na porta, pronta, lá, gritando, tu não acha... Quem sabe a gente cria um cantinho onde vai estar a chave, né? Quando a gente chega, a gente vai pendurar a chave ali. Ah, mas não adianta, ele não tem esse hábito. Ah, mas a gente pode criar esse hábito na pessoa, a gente pode ajudar. E a organização funciona assim, ela funciona para auxiliar. Elisa, mas aí tu vai lá e escolhe os lugares onde tu vai colocar a moda fitness da cliente, eu vou colocar num lugar que fica melhor, né? Quando eu posso, a gente manda assim tipo assim, tá ficando assim. Isso é muito assim de quando tu capta, quando tu conversa com o cliente, né? Assim, não, a Larissa me deu carta branca, se eu pendurar, dobrar um cabide, tá certo. Não, a Larissa se mostrou muito criteriosa, eu acho que ela não vai gostar disso. Não, mas eu captei, ela gosta. Então, se é uma carta mais branca, que é 99,9%, tu segue o baile. Não, mas assim, eu vi, né? E às vezes até um público mais novo, que não conhece o trabalho da gente, uma menina mais nova. Tu pode me mandar fotos durante o dia, porque eu vou estar no serviço, mas eu vou olhar. Não custa, não custa. Olha só, Lari, botei aqui pra ti todos os teus óculos. Aqui eu fiz assim, faço um videozinho. Ah, não gostei, aqui não vai ficar. Então, não te custa mudar. Claro que essa mudança não pode te vir na prorrogação do segundo tempo, né? O projeto termina às 5, a cliente te diz 15 para 5. Sim. Daí não dá. Isso tudo a gente faz um questionário também, né? Larissa, o que tu mais usa, o que tu mais gosta, o que tu tem para me dizer que tu não gostaria que fosse feito. Então, conhecer o cliente. Ah, que legal, que legal. Conhecer o teu cliente. Entrar na casa do cliente, eu gosto muito, né, do termo, né, de prof, né, de plano de ação. Eu não vou entrar aqui e vou assim, não vou começar por aqui, não vou... E fazendo tudo no teu achômetro. Não.
Eu não posso fazer isso com o meu cliente. E não é isso que a gente sabe fazer. Então todo mundo precisa de organização plena, gente, pelo amor de Deus. Ai, tô adorando. Pensa numa coisa que é um carinho mesmo, né? Imagina, não é só um trabalho. É um carinho, carinho. E eu sei que tu tem um trabalho muito especial com as crianças também, com os quartos das crianças. Tu vai contar depois do meu merchan aqui, que eu vou fazer agora com os meus patrocinadores. Pode e eu quero saber dessa história aí das crianças também, que eu já sei que tu fala bastante sobre isso, né? Então aqui, né, vamos fazer o nosso merchan, então, os nossos patrocinadores maravilhosos. Ferragem Garotinho, a solução e qualidade em ferragens, que fica localizado ali no Ecoville do Sarandi, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. @Ferragem Garotinho, você vai encontrar tudo que você precisa em solução aí para sua obra, para sua reforma, para os acabamentos, hidráulica, elétrica, tudo que você precisar, você vai encontrar, e uma consultoria de qualidade aí nos vendedores que vão estar te atendendo e fazendo aí o teu orçamento. Então, vai lá procurar @Ferragem Garotinho. E também agência Ponto 51. Aqui é o ponto de partida do seu marketing digital. Agência 51 é a agência que vai cuidar aí de todo o seu marketing, estratégia, vai estar com você aí, fazendo toda a estratégia que você precisa para o marketing do seu negócio, da sua marca. Também o Hub People e Business, da minha amiga Camila Bacher, que é uma mentora extraordinária, que vai estar te ajudando na mentoria. Olha, Elisa, ó, foca na Elisa, ó, coraçãozinho para mentora, né? Mentora de marketing, mentora de lideranças. Ela está atuando agora com essa mentoria para te ajudar na liderança. Se você é uma pessoa que não consegue desenvolver a tua liderança, já está num posto de liderança ou está empreendendo o seu próprio negócio e não está conseguindo liderar a sua própria vida e o seu negócio, chama aí a Camila Bacher, que ela vai te ajudar em todos os processos da tua empresa, do teu negócio, na mentoria de liderança. Também a Bondão Expertise em Negócios, da minha amiga Valéria Bondão, @Valéria Bondão, que vai estar te ajudando a escrever o teu livro. Escrever o teu livro aí é você fazer com muito cuidado, com atenção, com toda a sensibilidade e expertise que ela tem nesse negócio de mais de 20 anos, ajudando aí como executiva literária para fazer o seu livro também. E eu vou aproveitar, né, que o diretor está aqui dentro fazendo as fotos, para falar da Reóptica, que eu sempre deixo para o final para encerrar o nosso programa, mas como hoje estamos aqui, estou entrevistando também uma cliente da Reóptica, então a gente vai servir de modelinhos aí para a Reóptica, que tem aí óculos extraordinários, muitos óculos lindíssimos que você pode escolher, e agora ela está em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, está fazendo aí, trabalhando com revendedoras. Hoje você pode ser uma revendedora da marca da Renata Vieira. Então estamos aqui as duas modelando lindamente. Cadê aqui a nossa câmera? Olha, as duas modelando o meu vermelho aqui com branco maravilhoso, dela preto, também tem um preto com branco. Então estamos lindíssimas aqui com a Renata Vieira Eyewear, essa marca aí sensacional. Então fica ligadinho, chama a Renata Vieira. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo com a nossa amiga Elisa Fagundes, que é professora, né? Foi professora por mais de 20 anos, já está aposentada e entrou aí para o Personal Organizer, que vem desde criança aí com a primeira prof, que foi a mãe dela, Dona Marisa, que ensinou, ajudou, orientou em toda a organização, e acredito que ficou essa sementinha do organizer e das crianças, que agora eu quero que ela conte um pouquinho sobre como que funciona o organizer com crianças. Funciona muito bem. Olha aí, funciona muito bem. Então, presta atenção, mães, fiquem ligadas funciona agora. Muito bem. Eu vou colocar que a organização infantil ela pode ser do baby, né? Que é do recém-nascido, do bebê, até 2 anos, alguma coisa assim, que são os menores, e que algumas das personal organizer, como a Vanessa, que depois vou contar mais um pouquinho da história dessa moça também, e é do Montserrat também agora, ela tem essa especialização. Bebê, assim, eu não costumo fazer, ou eu não costumo fazer sozinha, né? Então, eu já fiz com a Vanessa, e sempre digo, Vanessa, quando aparecer para mim baby, nesse de 0 a 2, por que, Elisa? A pessoa tem que saber que realmente lá do 0 aos 3 meses é um tamanho, dos 3 aos 6 é outro, que a primeira gaveta... Aí é todo um estudo, ela nichou para aquilo ali, né? Ela nichou para aquilo ali, que a primeira gaveta a gente vai reservar para os produtos de higiene e tal. Então tu sabe fazer. Sei fazer, mas a minha expertise não é tão grande nisso. E criança é sempre importante, desde a barriga da mãe, desde ela é sempre importante. Imagina, eu vou fazer um quarto para uma mãe, um bebê, se eu não sei todos esses detalhes, assim, com tanto fervor, eu diria, né? Então a gente tem sempre
pode contar com a ajuda de outro colega. E de 2 anos em diante, aí a coisa não é melzinho na chupeta, mas é muito bom de fazer. As mães geralmente chamam a gente para organizar, e na maioria das vezes elas já fazem o que a gente chama de desapego, porque as crianças vão muito rápido. O desapego parece que é de 3 em 3 dias. A roupa é muito rápida, né? Tem aquela questão de passar do irmão mais velho para o irmão mais novo, né? Então, a personal organizer, ela precisa contar com a mãe, né? E eu amo contar com as mães, amo trazer as mães para dentro do quarto quando eu vou organizar e dizer para ela, tu já conseguiu tirar tudo? O que está faltando? Não, pijamas eu não vi, Elisa. Então vamos ver os pijamas. Brinquedos, nós vamos fazer brinquedos? Não, primeiro nós vamos fazer as roupas, depois nós vamos fazer os brinquedos. E é muito lindo de ver, assim, porque não tem como ficar feio a organização infantil, né? Não tem, é tudo, aqueles vestidos, as roupinhas dos meninos, que às vezes as pessoas dizem que não é tão interessante, é muito interessante, né? Fica tudo lindo. É só contratar a Elisa. E o que eu gosto muito de fazer, e geralmente eu consigo fazer, assim como a gente faz o tour por um adulto, eu gosto de fazer, e eu consigo fazer o tour com as crianças. Elisa, tu vai organizar o dia todo, ela chega da escola a tal hora, beleza. Então, quando chegou lá, né, a gente tem o Miguel aí, quem sabe eu vou lá fazer o quarto do Miguel, eu vou dizer, Miguel, olha só, como é que eu fiz? Como é que eu fiz, Miguel? Eu trouxe aqui essas coisas, aqui eu trouxe isso, aqui eu trouxe isso. Eu vou tirar do lugar algumas peças e vou ver se tu sabe onde é que eu coloquei. Onde é que eu guardei isso? Onde é que eu coloquei? Aí, uma menina que eu fiz por último, ela disse assim, ficou muito espalhado as minhas tiaras. Eu disse, não, eu queria que elas ficassem juntas, né? Eu disse, que tinha bastante, né? Eu queria colocar. Não, vamos colocar tudo num. Então, é bom a gente escutar a criança. Ela é meu mini cliente, eu digo que é minha mini cliente. Tu guardou as meias, as calcinhas, tudo numa gaveta só? Sim, porque agora a gente dobrou assim, elas cabem assim, a gente fez nesses nichos, que são as colmeias. Eu gostei. Os meus vestidos. E são extremamente sinceros. São. Né? Na hora, sabe? Escapa assim. Tu abre a porta do quarto, assim, sabe o efeito uau? Que toda personal organizer quer do cliente? Uau! Quando a criança, sabe? Ou ele já te pergunta, onde é que tá isso aqui? Porque se ele não viu assim de cara, ele já te pergunta, né? Então, assim, e é ali que tu planta mais uma semente, né? Porque às vezes a mãe tá ali junto e pensa, eu nunca fiz isso com minha filha. E isso aqui não é uma crítica, isso aqui é assim, tu também pode fazer isso. Coisas que tu faz com a tua filha, eu não sei fazer, né? Então, a gente pode fazer isso. E elas perguntam, quando que tu vai vir de novo? Né? Tipo, pode brincar, onde é que estão os jogos? Por que a Elisa colocou isso aqui? Minha mãe disse que tu era professora. Os meus livros estavam todos guardados, tu trouxe para cima para ver, né? Procura assim, a criança tá de 2 a 4 anos, que livrinhos de história ela mais curte, deixar mais à mão, fazer o quarto mais lúdico, fazer o quarto, às vezes as mães dizem, Elisa, brinquedos não é mais no quarto, é só na brinquedoteca, ou brinquedos é só na sala, ou quero trazer da sala para lá. Não tem como não ser encantador, não tem como assim, não precisa ter sido professora para se encantar com uma criança, né? A criança te encanta sempre, ela é verdadeira, as meninas são bem críticas, as nossas meninas clientes. Não sei se eu gostei aqui. Então eu posso te dizer que teria até outro lugar. Mas por que tu colocou aí? Daí, às vezes, tu precisa, né? Aquele olho no olho, assim, olha aqui, eu sou personal organizer, daí eu estudei para isso, então eu tô acostumada a fazer, eu já fiz isso em quarto de outras meninas, funcionou. Eu te trouxe para aqui, assim, pode ser? Então vamos fazer. Ou às vezes é uma experiência só, né? É uma experiência só. Que legal. Então é uma experiência, as crianças são maravilhosas, elas fazem a propaganda da gente muito bem. Tu vê no olho, assim, que aquele olhinho brilhou. Outras perguntam já, mas quem vai fazer isso? Né? Porque muitas das crianças que a gente atende têm funcionária da casa, né? Às vezes elas dizem, tu pode mostrar para a funcionária, porque é ela que vai fazer. Mas só que a dona do quarto é tu. Né? E trazer isso para a criança, né? Que aquele quarto foi pensado, não foi pensado pela personal organizer que caiu lá para fazer o trabalho. Ele foi pensado com amor, ele foi pensado pelos pais, tua mãe pintou a parede disso, ela botou esse porta-retrato, ela botou esse é outro momento que tu já deve ter vivido várias emoções, né? Agora eu tô aqui quase chorando já, só vendo ela falar e fico imaginando assim, quando ela fizer isso comigo. Porque como eu digo e conto no livro, todo mundo, né, que lê o livro, já leu o livro, sabe que eu sou aquela mãe diferente. Eu não sou aquela mãe
que acolhe, que fica lá fazendo bolinho, fazendo cafezinho, tá na geladeira, tá tudo ali. O teu quarto, quem arruma é tu, não sou eu, e fica lá. A moça vem fazer a limpeza, organiza, arruma ali, mas tu que tem que manter. E aí, se tá esse furacão, bom, o problema é teu, tu tá habitando aqui, tu tem que cuidar. Então, é aquela mãe que é ali, despachada, faz as coisas dela que tem que fazer, e a gente se ama igual e tem todo um conjunto ali, nós dois, né? A gente tem o nosso jeito estranho de se amar, vamos dizer assim, né? Que diz assim, nossa, mas não era. Quem olha, né? Que nem tu que conhece o Miguel, a gente fica. Quem é da família, que conheceu a Larissa da depressão e conhece hoje, assim, e vê que esse meu jeito mais despachado como mãe, assim, com ele, fica pensando, a minha irmã muito crítica, né? E aí ela fala assim, ai, mas vai fazer isso, ai, mas o Miguel, ai, ela fica tudo porque ela é mais coração, ela é mais melosa, ela é aquela mãe que bota tudo embaixo do braço, né? Então ela fica muito crítica comigo, assim, mas olhando o Miguel, né, a responsabilidade que ele tem comigo como mãe, com amor, é algo que não dá pra explicar. Como é que tem tanto amor? Como é que ele é tão agrudado? Como é que ele é tão agarrado? Como é que, né? Então, eu acho que tu já deve ter passado várias situações, assim, desses acontecimentos, assim, desses vários tipos de mães, né? Vários tipos de mães, da gente se emocionar porque elas cuidam, elas zelam demais, da gente se emocionar porque, às vezes, elas estão tão corridas aí que a criança fica um pouco de lado, né? Isso não é só na casa de cliente, isso é o nosso mundo de hoje, né? Mas eu convido vocês a lerem o livro, né? E o livro tem um nome especial, né? No coração, né? E pelo pouco ou pelo muito que eu conheço do Miguel e da mãe do Miguel, a gente sabe que o cara lá de cima sabe o que faz, né? Exatamente. Era para ser esse filho para essa mãe para esse filho. Eu não fui mãe, né? Mas acredito ter sido uma boa filha e tive uma excelente mãe. E a dona Marisa tinha os 3 filhos que era para ela ter. E tu com certeza tem o Miguel que era para tu ter, com certeza. Ai, que lindo! Seguro, aguenta o coração, né? Eu preciso falar de 2 coisas ainda, não sei se a gente tem tempo. Vamos lá, que a gente tem ainda 9 minutos. Preciso falar rapidamente que a Organização Plena atua com os meus projetos, né, que a gente sempre tem aí o auxílio de outras meninas. A Organização Plena, Elisa, presta serviços para uma outra PO, né, que é da Organiza Soluções, da Bel. Eu sou coordenadora dessa equipe, né? Então, aquela moça que pensou lá atrás em desistir, hoje ela comanda a Organização Plena, ela é responsável por uma equipe e ela se achou com mais outras 2 meninas dentro do Women Select, né? Que é a Vanessa, essa colega que eu fiz menção aí várias vezes, e a doutora da moda, a Gabi, né? Uma mulher que sabe da moda, sabe do couro, sabe do luxo, sabe do estilo, que preza um atendimento de primeira para suas clientes, faz o detox, né, do closet, e se uniu com 2 meninas, 2 POs, né? E juntamos as nossas expertises, né, dona Larissa? E então é o estilo, é a organização e é a essência junto com isso. Confiram aí nos bastidores, nos novos Instagrams. Pega os Oi, vai ter Instagram novo também. É aqui, ó, é contando novidade, né? Mas pega aí o Organização Plena, já pega o @ Organização Plena para vocês acompanharem esses acontecimentos aí. Isso. Desse novo casamento aí que rolou. Chama-se Organização, Estilo e Essência. Olha aí, e dia 25 agora, na sexta-feira, né, no encontro do Women Select, lá no Doutora da Moda, às 18h30, né, dona Larissa? Nós daremos uma breve palha do que vem aí nesse novo projeto. Eu vou aproveitar para te agradecer mais uma vez, né, e que a gente possa ser voz, possa ser vez para muitas mulheres, para mulheres que estão em casa e que acham que são só dona de casa, né, e essas são muito espertas e não sabem. E quantas organizers tem? Donas de casa, né? Muitas. A dona Marisa era uma personal organizer de primeira, né? Premium, luxo, né? E formou uma outra. Então eu te agradeço e que a gente continue podendo ter uma rede de apoio, que a gente tenha rede de apoio para as outras colegas, assim como eu sou para algumas colegas e muitas são para mim. Te agradeço, de coração, obrigada, por estar aqui. Eu que agradeço muito. E confesso que, né,
Larissa Valicete, primeira vez, meu coração estava batendo meio forte, mas acho que correu tudo certo. Nossa, maravilhoso. Gratidão para todos vocês. Deixa um recado para essas mulheres aí que estão te assistindo. Quando a gente diz que a organização é para todas e a organização é vida, isso é verdade. Né? Desde da pessoa que tem lá o seu guarda-roupa e que nunca vai chamar uma organizer, não tem problema. Ela vai se organizar, ela vai saber como é que ela faz. Aquela que chama e que às vezes assim tem até uma vergonha, mas olha aqui como é que tá. Eu costumo dizer que ela deu um presente para ela mesma. Não porque é a Elisa que está lá dentro, mas porque ela proporcionou a organização dentro da casa dela. Quem precisar de algum outro conselho, de alguma outra dica, pode me seguir nas redes sociais, me chamar no direct. Elisa, tu não vai me atender, mas eu vou te atender no WhatsApp. Nem que eu não vá na tua casa um dia, mas eu vou te atender e vou ter uma palavra para te dizer em relação à organização. A organização muda vidas, ela continua mudando a minha para melhor. Eu não fiquei em casa, eu não me acomodei com a minha aposentadoria de professora e eu amo levar o legado da minha mãe de organização. Um beijo no coração. Que lindo, que lindo. Ai, maravilha. Ficou um recado realmente muito impressionante, uma história maravilhosa e que eu acho que a gente precisa realmente olhar para a nossa organização, não só com os olhares materiais, né? Porque uma mulher, uma casa, com essa organização em dia, com tudo no lugar, isso demonstra que talvez essa mulher está desorganizada hoje. Talvez ela tá com a casa lá toda virada do avesso. Aí, bom, chamou a personal, ela arrumou, tá tudo certinho. Daqui a pouco aquilo traz um estímulo para que essa mulher comece a olhar para dentro, né? E eu acho que a organização plena da Elisa, ela tem essa semente. Ela organiza a matéria ali, a casa, as coisas, a cozinha, o guarda-roupa. Mas ela traz essa luz, essa semente, esse cuidado, esse acolhimento para essa mulher, porque é realmente diferenciado o organizer da Elisa. Não é só a prática ali da teoria, do que aprendeu no curso. É como ela disse, ela traz isso da família, da mãe, da avó, e arruma com todo esse amor, com todo esse carinho, trazendo atenção para essa mulher, para essa família, para essa criança, para que a casa realmente fique harmônica. E essa mulher vai poder olhar e vai poder sentir isso dentro dela para poder mudar a autoestima dela. Daqui a pouco ela nem estava se arrumando tanto, porque estava tudo bagunçado. Nem tava achando daqui a pouco não estava. Ela fica linda. Aquela blusa aqui, essa blusa aqui, eu fico linda com essa blusa, não tinha colocado mais. É uma organização de vida, uma organização de essência, uma organização de identidade. Essa mulher vai desabrochar, vai melhorar, vai ver a luz renascer de novo, vai ver aquela maquiagem, aquele acessório que estava perdido, que estava bagunçado. Eu acho que é tudo isso que envolve a organização. Com certeza. A organização plena não é só o fato de colocar as coisas no lugar ali, materialmente falando, né? Não. Então, parabéns, obrigada, amiga, pelo teu trabalho, pelo que tu faz, porque realmente eu vou te dizer, sinceramente, assim, eu me senti emocionada em muitos momentos aqui, tu contando a tua história e o teu trabalho, porque eu fiquei imaginando essa questão mesmo de ter, minha mãe sempre foi muito organizada, assim, de manter a casa limpa, mas ela sempre muito acumuladora também. Então eu fiquei pensando assim, imaginando, né? Imagina tu ter esse carinho de ter a mãe, a avó ali, poder te ensinar isso, ter essa organização. Acho que é por isso que hoje eu não sou muito organizada, assim, né? Mas tá tudo certo, né? A gente tem a profissional para isso. Mas sim, eu imaginei todo esse carinho, esse cuidado, imaginei com as crianças também, e fiquei bastante emocionada mesmo te ouvindo. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter feito esse trabalho hoje aí para essas mulheres incríveis que estão te ouvindo e que vão te ver aí por muito tempo. Sim. Enquanto existir o YouTube, vai estar lá o programa da Elisa, né, para vocês poderem se inspirar. Então, compartilha para todas as mulheres para elas se inspirarem também, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pela audiência de vocês e tchau!